tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula. Nas aulas anteriores nós falamos sobre adição, subtração de números racionais e hoje nós iremos falar sobre multiplicação e divisão em números racionais. Então, primeiro, antes de nós partirmos para os problemas, eu vou fazer de maneira simples como devemos resolver a multiplicação com números racionais, tá bom? Coloquei aqui 4 exemplos bem simplórios. Então, eu tenho aqui essa fração 3 quintos, que vou multiplicar menos 2 sétimos. Como é que eu vou fazer essa multiplicação desses números racionais? Bem simples. Quando nós temos multiplicação com frações, é só nós multiplicarmos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Só isso. Ó. Então, ó, não esquecendo sempre de fazer no jogo de sinal, tá bom? Mais com menos dá menos. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Então, nós temos aqui essa fração. 6, 35 avos. Lembrando que se for, ou se der para simplificar, nós temos que simplificar. Então, nesse caso, não dá para simplificar. Então, resolvemos a nossa primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo, nós temos 3 frações, mas observe que todas elas é multiplicação, então também não temos problemas. Ó. É só multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores, fazendo sempre o jogo de sinal. Como é que seria aqui? Ó? Menos com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Vamos multiplicar o numerador. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Numerador do 3. O denominador. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então, nós temos aí 3 vinteavos, ou menos 3 vinteavos. Também não dá para simplificar. Tá bom? Olha aqui, nós temos esse exemplo. E esse exemplo, como é que eu faço? Eu tenho 1,5 vezes 2 quartos. Lembrando que aqui eu tenho um número decimal. Antes de multiplicarmos, eu vou ter que fazer o quê? Transformar esse número decimal em fração. Nós já aprendemos em aulas anteriores. Ó. Como é que eu transformo isso aqui em fração? É só observar. Depois da vírgula, tem quantos números? Tem um número. Então, para cada número depois da vírgula, eu coloco um 10, um 0. Lembra disso? Ó? Então, como é que seria? Eu coloco esse número todo sem a vírgula, 1,5, coloco 15, tirei a vírgula, sobre 10. Por que 10? Porque tem um número depois da vírgula. Então, ficaria o quê? 15 décimos. Então, esse número decimal, nós transformando, ficaria o quê? Ficaria 15 décimo, ficaria assim, ó, 15 décimo, vezes 2 quartos. Certo? Então agora é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que sempre que vier número decimal, nós vamos transformar em fração. Antes de fazer isso aqui, por exemplo, tivesse vindo um 3 aqui, ó, como é que seria? Eu colocaria o número todo, tem quantos números depois da vírgula? 2, então eu ia colocar 2 zeros. Para cada número depois da vírgula, um 0. Não esqueça disso, tá bom? Então, como é que ficaria aqui? Ó? 15 vezes 2, 30. 15 vezes 2, 30. 10 vezes 4, 40. Olha só. 30 sobre 40. Dá para simplificar? Dá. Não dá? Então, ó, eu poderia até cortar os zeros se eu quiser. Se eu quiser cortar os zeros, eu posso. Mas eu vou simplificar para vocês lembrarem. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 2. Simplificar é procurar um número que divide os dois ao mesmo tempo, que divide o numerador e o denominador. Então, ó, 30 dividido para 2, 15. 15. 40 para 2. 40 para 2 dá 20. Agora eu tenho quanto? Tenho 15 sobre 20. Dá para simplificar? Dá. Mas será que dá por 2? 15 dá para dividir para 2? Dá não. O 20 dá, mas o 15 não dá. Então não dá por 2. Não dá por 2, eu vou ver se dá por 3. 15 dá por 3? Dá, porque 15 para 3 dá 5. Mais 20 não dá. Será que dá por 5?
Dá porque 15 dá por 5 e o 20 também dá. Então vamos fazer assim, ó. Vamos simplificar por 5, não é isso? Como é que ficaria? 15 dividido para 5 dá 3. 20 dividido para 5 dá 4. 3, 4. Então, ó, nós temos aí essa nossa fraçãozinha. Então, lembrando, nesse caso, que estava o número decimal, eu transformei em fração, multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador, e depois simplifiquei até chegar a 3 quartos. O nosso último exemplo. Olha só, multiplicar numerador com numerador. Só que antes não esqueçamos de fazer o quê? O jogo de sinal. Menos com menos. Menos com menos dá mais. Tanto faz eu colocar como não. Eu vou até apagar. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. 6 20avos. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por quanto? Por 2. Dá para simplificar por 2. Então, ó, 6 dividido para 2, 3. 20 dividido para 2, 10. 3 décimos, dá para simplificar? Não dá não. Então, ó, nós paramos aqui, porque não dá mais para simplificar. Então, ó, multiplicação com números racionais é só pegar, multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando que quando for possível simplificar, temos sempre que simplificar. Tá bom? Agora nós vamos falar ou fazer divisão de números racionais. Então, agora nós vamos aqui ver esses 4 exemplos de divisão com números racionais. Olha só, há uma pequena diferença na multiplicação para a divisão. Lá na multiplicação que acabamos de ver, eu multiplicava numerador com numerador e denominador com denominador. Observa que nesse caso eu tenho 2 quintos dividido por 3 oitavos. Na divisão, o que eu faço? Na divisão, eu pego a primeira fração. Quem é a primeira fração? 2 quintos. Eu pego a primeira fração, conservo a primeira fração. Agora, eu vou colocar vezes, certo? Vezes. Eu vou inverter a segunda fração. Quem inverter? Quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador. Então vai ficar assim, ó. 8 terços. Olha só, foi o que eu fiz. Na divisão de fração, sempre eu faço isso. Eu conservo a primeira vezes o inverso da segunda. Quem é a primeira fração? É 2 quintos. No lugar de colocar dividir, eu coloco vezes. O inverso, qual é o inverso de 3 oitavos? É 8 terços. Então sempre vou fazer isso. Repetir a primeira vezes o inverso da segunda. Agora, é só resolver normalmente, ó. Não é a multiplicação? Se é multiplicação agora, nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. 3 vezes 5, 15. Então, ó, 16 quinzeavos. Dá para simplificar? Não dá não. Então, vamos parar por aqui. Então, está resolvido o nosso primeiro exemplo. Olha o segundo exemplo. É a mesma coisa. Nós estamos falando de divisão de fração. O que é que eu faço na divisão de fração? Ou na divisão de números racionais? Eu vou repetir a primeira fração. Quem é a primeira fração? 4 sextos. Sempre vou fazer isso. Vou repetir a primeira fração. E agora, depois que eu repetir a primeira fração, vou pegar vezes, e vou inverter, aliás, a segunda fração. Como é que vai ficar aqui? Ó? Menos, não muda. Vou inverter, vai ficar 5 terços. Então, ó, repete a primeira vezes o inverso da segunda. E agora? Agora é só nós multiplicarmos fazendo jogo de sinal. Mais com menos. Menos. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Aí a minha pergunta é, dá para simplificar? Dá. Todos os dois são pares, então dá para simplificar por 2, não é isso? Vou simplificar por 2. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó, menos 20 dividido para 2 dá 10. 18 dividido para 2, 9. Então, qual a minha resposta? Menos 10 nonos. Não dá mais para simplificar.
paramos por aí. Olha aqui o nosso terceiro exemplo. Eu tenho menos 2/3 dividido por menos 1/4. Não esqueça, se é divisão de fração, a regra é, repete a primeira fração, que nesse caso, quem é a primeira fração? Menos 2/3. Aí vezes a segunda fração invertida, ou seja, vai ser menos 4/1. Repete a primeira, vezes inverte a segunda. Como é que seria agora? Ó, jogo de sinal, menos com menos, dá mais. Ó, 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 1, 3. Então dá 8/3. Não dá para simplificar, deixando a nossa fração do jeito que está. Então, fizemos 3 exemplos bem simplórios. Agora vamos para o nosso último exemplo. O nosso último exemplo eu tenho aqui, ó, 1,25 dividido por menos 0,5. Observe que aqui eu tenho dois números decimais. Antes de fazer a divisão, eu tenho que transformá-los em fração. E como é que eu transformo em fração? Eu vou transformar e colocar aqui embaixo. Ó, como é que ficaria? Eu vou aproveitar esse espaço aqui para nós transformar. 1,25. Como é que eu transformo isso aqui em fração? Lembre-se, eu vou colocar o número todo sem a vírgula. Ficaria 125. Sobre quem? Sobre 100. Por que 100? Porque tem dois números depois da vírgula. Então, isso aqui transformado em fração ficaria o quê? Ficaria 125 sobre 100. Agora, dividido. Vamos transformar isso aqui em fração. Vou apagar aqui para nós ganhar o nosso espacinho aqui. Ó. Como é que ficaria? Eu vou transformar 0,5 em fração. Eu vou colocar o número todo, sem a vírgula. Vai ficar o quê? 5, né? Porque esse 0 tanto faz colocar como não. Sobre quanto? Como tem um número depois da vírgula, sobre 10. Então vai ficar o quê? 5 décimos. Então ficaria menos 5 décimos. Pronto. Olha só o que foi que eu fiz. Esse número decimal transformei em fração. Esse número decimal transformei em fração. Agora é só seguir a regra. Como? Na divisão de fração, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Como? Ficaria assim, ó. 125 sobre 100 vezes, vamos inverter, menos 5 ou 10, melhor dizendo, sobre 5. Certo? Então agora é fazer o que? Ó? É multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó. Para não ter um número muito grande, eu posso fazer o seguinte. Tá vendo esse zero aqui? Ó? Eu posso cortar esse zero com isso aqui. Ó. Aí aqui embaixo vai ficar 10, aqui vai ficar 1. Já diminuiu, não já? Eu posso também fazer o seguinte. Ó. Eu posso pegar e multiplicar agora 125 vezes 1 e 10 vezes 50. Vai ficar mais fácil. Então como é que ficaria? 125 vezes 1, ou menos aqui, 125 vezes 1, 125. Agora, 10 vezes 5, 50. Temos menos 125 sobre 50. Aí agora a questão é, dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por quanto? Vamos simplificar logo por 5, não é isso? Como é que ficaria? Ficaria menos. Ó, dividindo 125 para 5, faz a continha que vai dar 25. Quanto é 50 dividido para 5? 50 para 5 dá 10. Pessoal, dá para dividir? Dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por 5. Então, para nós dar um espaço, eu coloquei aqui. Ó. Coloquei menos 25 sobre 10. Dá para simplificar ainda? Dá. Dá por quanto? Dá para simplificar por 5. Como é que ficaria? Ó? Menos, é isso? Menos 25 para 5 dá 5. 10 dividido para 5 dá 2. Então, a nossa resposta seria menos 5 meio. Ou seja, se eu tiver número decimal, eu tenho que transformar em fração. Depois, resolver normalmente.
Então nós vimos aqui multiplicação e divisão. Agora eu vou fazer multiplicação e divisão dentro de problemas, para ver como é que cai, tá bom? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. No aniversário de minha irmã, os convidados comeram 3/4 do bolo. Ó, comeram 3/4 do bolo. Minha mãe deu à minha avó 2/5 do que restou. Que porção do bolo minha avó comeu e que porção do bolo restou? Então, observe que eu tenho duas perguntas. A porção do bolo que minha avó comeu e a porção que restou. Então, primeiro, ó, entenda o problema. No aniversário de minha irmã, os convidados comeram 3/4 do bolo. Se comeram 3/4, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o bolo foi dividido em quantas partes? 4 partes. Então, se os convidados comeram 3/4, sobrou quanto? Consequentemente, sobrou 1/4. Vocês concordam comigo? Por exemplo, ó, porque o bolo é dividido em 4 partes. Se é 4 partes, eu posso dizer que era 4 de 4, né? 4 inteiro. Então, se comeu 3/4, comeu é menos, não é isso? Como é que ficaria aqui, ó? 4 menos 3, 4. Então, observe. Sobrou 1/4. Isso foi quando os convidados comeram 3/4. Eu posso fazer assim, ou então eu posso logo pensar direto, ó. 3/4. Se comeu 3/4, é porque o bolo foi dividido em 4 partes. Se é 4 partes, eu comi 3, sobrou o quê? Sobrou 1 de 4. Né? Então, 1 de 4 pedaços. Então, desse 1/4, diz o seguinte, que a minha irmã deu 2/5 para a minha avó. Ou seja, nesse caso, ela deu o quê? Ó, 2/5 de 1/4. Concorda comigo? Ó? Porque deu 2/5 do que sobrou. Como é que eu calculo isso? 2/5 de 1/4. Olha só, que é bem simples. 2/5 de 1/4 eu faço assim, ó. 2/5 vezes 1/4. Olha que maravilha. Nós chegamos aqui na multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Como é que ficaria? Ó? 2 vezes 1, 2. 4 vezes 5, 20. Dá para simplificar por 2, não é isso? Por 2. E ficaria o quê? 2 para 2, 1. 20 para 2, 10. 1/10. Isso quer dizer o quê? Que esse 1/10 foi o que restou do bolo. Depois, olha só. Cadê a pergunta aqui? Ó? Que porção do bolo minha avó comeu? Desculpe. Então, esse 1/10 é o que a minha avó comeu. Então, aqui, ó, a primeira resposta foi 1/10. Foi o que a minha avó comeu. Pronto, minha avó comeu 1/10. Agora ele pergunta, que porção do bolo restou? Então, ó, antes de passar para a segunda pergunta, volta aqui, ó. Onde foi que eu achei esse 1/4? É porque o bolo, os convidados comeram 3/4 do bolo. Ou seja, isso quer dizer que o bolo tinha 4 pedaços. Eles comeram 3. Se tinha 4 pedaços e comeram 3, sobrou o quê? Sobrou 1 dos 4 pedaços, tá bom? Então ficou 1/4. Esse foi o que sobrou. Agora, desse 1/4, a minha avó comeu 2/5. Olha, foi o que eu fiz, ó. 2/5 de 1/4. Como é que eu calculo 2/5 de 1/4? É só repetir a primeira, vezes o inverso da segunda. Multipliquei 2 vezes 1, 2. 4 vezes 5, 20. Simplifiquei e deu 1/10. Esse 1/10 foi a porção que minha avó comeu. Agora a pergunta é, que porção do bolo restou? Então, olha só. Que porção do bolo restou? Quando os convidados comeram, sobrou quanto? 1/4. Você lembra disso? Sobrou 1/4. Só que minha avó comeu 1/10, então eu vou pegar 1/4 menos 1/10. Vou pegar 1/4 menos 1/10 para saber quanto sobrou. Agora, eu tenho subtração de frações com denominador diferente. Vocês lembram? Vamos ter que tirar o MMC. Vamos tirar o MMC de quanto? De 4 e 10. Dá por quanto? Por 2.
4 dividido para 2, 2. 10 dividido para 2, 5. Pode por 2? Pode. Que dá 2 dividido para 2 dá 1, baixo 5. Ainda pode por 2? Pode não. Pode por quanto? Por 5. Ficaria o quê? 1, 5 dividido para 5, 1. Como é que nós vamos chegar aqui no nosso MMC? Ó? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, meu MMC é quanto? 20. O que é que eu faço? Coloco o 20 aqui e um traço para todos, não é isso? Aqui procedimento. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Menos 20 dividido para 10, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, 5 menos 2, 3. 20. Dá para simplificar? Dá não. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que restou do bolo 3 20avos. Então, aqui está o nosso primeiro exemplo. Nós vamos partir para o nosso segundo exemplo. Então, olha só. Nosso segundo exemplo. Marcos ganha em média R$850. Esse é o valor mais ou menos que Marcos ganha, em média. Desse dinheiro, ou seja, daqueles 850, ele gasta 2/5 com alimentos. Quanto sobra para as outras despesas? Então, olha só. Ele não quer saber quanto ele gasta com alimento, ele quer saber quanto ele gasta com as outras despesas, tá bom? Então, aqui eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso pegar, ó, se ele gasta 2/5 com alimento, ó, 2/5, vamos pensar aqui, ó, se ele gasta 2/5 com alimentos, quanto é que sobra em fração para as outras despesas? Ó, se é em 5, é como se fosse dividido em 5 pedaços. Ele gasta 2, então sobra o quê? Sobra 3, né? Ó, sobra 3 de 5. Ou seja, se 2/5 é com alimento, 3/5 é com outra despesa, não é isso? Outra despesa. Outras despesas. Ó, de novo aqui, ó. Onde foi que eu achei esse 3/5? É porque o problema me diz que ele gasta 2/5 com alimentos. 2/5 com alimento. Se ele gasta 2/5 com alimento, então o que sobra é com as outras despesas. E o que é que sobra? 3/5. Como que é 3/5? Como é que eu sei? É porque o denominador nos diz quantas partes foi dividido. Foi dividido em 5. Só que 2 ele gasta. Sobra quem? Sobra 3. Então ficou 3/5. Então esse aqui é o que sobra, essa fração é a que sobra para eu gastar com as outras despesas. Só que não quer saber a fração, quer saber quanto ele gasta. Agora é simples, é só eu calcular, ó, 3/5 de 850, que é o valor que ele ganha. Tá bom? Então, calcular 2/5 de 850. Como é que eu faço? É só pegar 3/5 vezes 850. Multiplicação de fração. Lembre-se que aqui embaixo não tivesse um denominador. Como é que ficaria aqui? Ó? 5 vezes 1, 5. E no numerador, como é que seria? Ó, 850 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. Então vai dar quanto? 2.250. Observe que aqui eu tenho deixa eu ver aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 8, 24, 25. Né? Eu errei bem aqui. 2.550. Perdoe. Fiz aqui, mas coloquei errado lá. Então, olha só. Observe que eu tenho uma divisão. Se eu tenho uma divisão, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 2.550 por 5. Então, ó, 25 dividido para 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Sobra 0. Baixa 5. 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5.
5 menos 5, 0. Esse zerinho, coloca aqui. Então, 510. Então, isso quer dizer o quê? Ó, 2.550 por 5 dá 510. O que quer dizer esse 510? Esse 510 quer dizer o seguinte, que é o dinheiro que ele gasta com outras despesas. Então, 510 é o que ele gasta com outras despesas. E se perguntasse com alimentos, só pegaria 850 menos 510, que eu achar o valor. Tá bom? Então, tá aqui o nosso segundo exemplo. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, pessoal, ó, nosso penúltimo exemplo. Rui tem 2/3 de um bolo, que é a fração do bolo que ele tem. Tem 2/3 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes. Então, ele tem 2/3. Observe que não tem mais o bolo completo, tem 2/3. Mas ele quer dividi-lo agora em 6 partes. A pergunta é: que fração do bolo representa cada parte? É muito simples, né? Ó, eu tenho 2/3 e eu quero dividir em 6 partes. Só isso. Observe que aqui eu tenho divisão de fração. Aqui embaixo é como se fosse 1. Nunca esqueçam disso. Então, se é uma divisão de fração, o que eu faço? Eu vou conservar a primeira fração. Quem é a primeira fração? 2/3. O que eu vou fazer com a segunda? Eu vou inverter, não é isso? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Só isso. Ó. Repete a primeira fração vezes o inverso da segunda. Como é que ficaria? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 6, 18. E aquele negócio. Chegou numa fração, observe se ela dá para simplificar ou se ela já está na sua forma irredutível. Nesse caso, ela não está irredutível. Nesse caso, dá para simplificar. Então, eu vou simplificar por quanto? Por 2. 2 dividido para 2. 2 dividido para 2 é 1. 18 para 2 dá quanto? 9. Então, está aqui, ó, 1/9. Então, esse 1/9 seria o valor, certo? Que cada bolo ia representar de agora em diante. Então, nós fizemos aqui o nosso terceiro exemplo. Agora vamos para o nosso... Então, pessoal, vamos para o nosso último exemplo. Nosso último exemplo é o seguinte, ó. Márcia quer saber quantos copos de 1/5 poderá encher 2/5 de 1 litro de suco de graviola. Para resolver o problema, Márcia precisa dividir, olha só, Márcia precisa dividir a quantidade de suco pela fração que representa cada copo. Então, já nos diz o que é que nós fazemos. Diz que precisamos dividir a quantidade de suco, que é 2/5. Nós temos que dividir pela fração, que é quanto? 1/5. O problema já está nos dizendo o que fazer. Agora, só tem um problemazinho aqui, ó. Aqui eu tenho um número misto. Vocês lembram como é que nós vamos resolver esse número misto? Temos que transformar ele em fração. Como é que ficaria? O denominador não muda, que é o 5. Agora, como é que eu acho o numerador? Eu faço assim, ó. 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. Multiplica e soma. Agora, dividido por 1/5. Pronto, agora nós temos aqui uma divisão de fração. Como é que eu faço? Nós já aprendemos. Repete a primeira. Vezes o inverso da segunda. Qual é o inverso de 1/5? É 5 sobre 1. Tudo bem? Olha que maravilha. Aqui eu posso fazer, aqui ó, posso cortar esse com esse. Aqui é como se fosse 1. Certo? Sobraria 1 aqui. Como é que eu vou fazer aqui, ó? 12 vezes 1, 12. 1 vezes 1, 1. Então, aqui está a nossa fração. Então, a pergunta é, qual a quantia? 12 dividido por 1, eu posso deixar assim, ou simplesmente eu posso deixar que é 12 dividido para 12 dá, aliás, 12 dividido para 1 dá 2. Essa seria a nossa resposta. Então, turma, só relembrando aqui, ó, pergunta o seguinte, a pergunta, a quantidade de suco para resolver o problema, Márcia precisa dividir a quantidade de suco pela fração que representa a capacidade do copo. Então, peguei a quantidade e dividi pela fração.
Como isso aqui está em forma mista, eu tenho que transformar em fração. Como foi que eu fiz? Ó? O denominador não muda. Peguei e fiz 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. Sempre assim. Multiplica pelo denominador e soma com o numerador. Sempre, para transformar em fração. Aí dividido por 1/5. Agora, divisão de fração. Repete a primeira, que é 12, 5, ou 12/5, vezes o inverso, 1/5. 1, qual é o inverso de 1/5? 5 sobre 1. Agora, corta o 5 em cima, o numerador com o denominador, sobra 1 aqui. 12 vezes 1, 12. Também sobra 1 aqui. Né? 1 vezes 1, 1. 12 vir para 1 dá 12. Então aqui está a nossa resposta. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.